Eu sou o Igor Abreu, bem-vindo ao programa Olho no Lucro. Neste programa eu te ajudo a encontrar lucro escondido no teu negócio. Ele está escondido muitas das vezes porque você não tem uma organização da parte de gestão financeira da tua empresa, tá? Então, eu trago aqui no meu canal do YouTube, no canal do Instagram, aí diversos aí insights, como você pode melhorar a gestão financeira do teu negócio. Para quê? Para enxergar o olho ou para enxergar lucro escondido, certo? Lucro escondido no teu negócio. E muita gente me pergunta, Igor, tá, qual que é o primeiro passo, Igor? Eu tô perdidaço, eu tô muito perdido. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para organizar o financeiro da minha empresa? E o primeiro passo é exatamente a nossa aula, a aula de hoje. Vamos falar sobre plano de contas. Então, fica aqui comigo se você quer organizar o financeiro da tua empresa, se você quer aumentar o lucro do teu negócio e mais, aumentar o lucro que vai para o teu bolso, empresário, o lucro que vai para a mesa da tua família. Se você quer, hoje eu vou te ensinar o primeiro passo completo, tá? Então vamos lá, logo para a nossa aula de hoje. O que a gente vai falar? Então olha só, a gente vai falar sobre plano de contas, certo? Que é exatamente o primeiro passo. Mas não só teoria de plano de contas. Eu vou te ensinar a criar o plano de contas, como você vai definir as categorias, tá? Se você não sabe o que é plano de contas, a gente vai falar. Então, as categorias do plano de contas. Uma dúvida muito comum. Quando eu devo detalhar? Até que ponto eu devo detalhar? Ou quando eu devo ter um plano de contas mais enxuto? Certo? Então, eu vou te explicar exatamente como você vai ou detalhar ou enxugar o teu plano de contas. Certo? E uma diferença também que as pessoas confundem, né? A nomenclatura, e são dois termos diferentes que são utilizados para momentos diferentes. Então, a diferença entre plano de contas e centro de custos, certo? E no final, eu ainda vou te entregar um presente completamente gratuito aí para você aplicar uma ferramenta prática para você ali digitar o teu plano de contas e resolver isso de uma vez por todas. Então fica até o final que vai ter presente gratuito aí para você resolver de fato na prática o teu plano de contas. Então, pessoal, o que não é uma aula de financeiro, de termo técnico, não é um conteúdo superficial, uma aulinha aí de superficial, não é. Vocês vão sair com isso aqui resolvido hoje. E não é só teoria, tá? É prática. Então, um conteúdo completo, profundo e prático para vocês saírem com esse primeiro passo dado para organizar o financeiro da empresa de vocês e enxergar lucro e colocar lucro no bolso. Certo? Então, acompanha comigo aí que hoje a aula está completa e é imprescindível para organizar e lucrar no financeiro. Por que você tem que ter um plano de contas organizado, pensado e estruturado do jeito que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? O plano de contas, ele é essencial para enxergar aonde o seu dinheiro está indo. Talvez você já tenha se perguntado, cara, eu estou vendendo, eu faturo, eu trabalho e não enxergo para onde o dinheiro está indo. Não enxergo para onde o dinheiro está indo. Para onde está indo o meu dinheiro, Igor Abreu? Bom, você vai enxergar quando você tiver você vai chegar onde você tiver o teu plano de contas estruturado. Então, para isso, para ter controle dos custos, né? E identificar onde você pode melhorar, certo? Reduzir custos e aumentar a receita, você só vai conseguir fazer isso se você enxergar, né, o teu financeiro organizado e ter um plano de contas que te mostre isso, certo? Com um plano de contas, você vai conseguir gerar os relatórios financeiros e ter eles à mão, sempre que você precisar, tá? Os tão famosos relatórios que talvez você já tenha ouvido, o balanço patrimonial, o fluxo de caixa, a DRE, demonstração de resultado do exercício, onde eu olho o lucro da minha empresa, se eu realmente estou tendo lucro ou prejuízo, são os relatórios essenciais que qualquer empreendedor, qualquer dono de negócio tem que ter. E esses relatórios eles são organizados com base no teu plano de contas. Então, olha só, é realmente a base, gente. A base, hoje é a base para vocês. A base é o primeiro passo. E é com esses relatórios que você vai conseguir enxergar o teu lucro ou talvez o teu prejuízo, que você talvez nem esteja enxergando, que
que tua operação está dando prejuízo. Então, o primeiro passo para resolver é enxergar o problema, né? E se for lucro, né, você consegue enxergar se você pode aumentar o seu prolabore ou distribuição de lucro do empresário. Às vezes a gente fica com um receio de aumentar a nossa renda, né, como empresário, colocar mais dinheiro no bolso, dinheiro para a família, tirar da empresa, porque a gente não tem ali uma visão clara, né, se a gente pode fazer isso. E organizando um plano de contas, a gente tem os relatórios, a gente consegue enxergar e colocar mais lucro no bolso na família. E conseguir delegar. Gente, com um plano de contas detalhadinho, tua empresa fica organizada no financeiro. Inclusive, para você conseguir delegar, sair do financeiro operacional, sair do dia a dia, de pagar contas, de registrar, né, que a gente tem tanta dificuldade de transferir isso, delegar para uma pessoa, porque a gente fica com receio, né, de transferir e da pessoa fazer errado, né? E se a gente tem um plano de contas bem detalhadinho, como eu vou mostrar para vocês hoje, fica muito mais fácil delegar até para um estagiário, até para uma pessoa júnior. Então, olha o tanto de vantagem de você ter um plano de contas organizado e estruturado, que é exatamente a aula de hoje, tá? De novo, a gente vai dar teoria até a prática. Você vai sair desta aula do olho no lucro hoje com o teu plano de contas organizado, de forma estratégica para você, gestor. Certo? Bom demais, hein? Bom demais, conteúdo de alto nível. Então, vamos lá. O que é um plano de contas, Igor? O que é um plano de contas? E eu gosto de fazer uma analogia para vocês entenderem. Tá, o financeiro do teu negócio, ele tem os relatórios. E os relatórios, os relatórios financeiros do teu negócio é como se fosse um mapa do tesouro. Então, se você não tem relatórios financeiros, se você não tem um balanço patrimonial, uma DRE, um fluxo de caixa, você não tem um mapa do tesouro. E como é que você quer chegar no tesouro se você não tem um mapa? Então, os relatórios são os mapas do tesouro. E o tesouro, né? A gente tem tesouro escondido em vários lugares da tua empresa que você não está enxergando, certo? E esse tesouro é o lucro, certo? Tenho certeza, porque eu já fiz muitas mentorias, diversos mentorados onde eu mostrei lucro escondido na empresa, sem ter que aumentar a venda, sem ter que aumentar investimento na empresa, do jeito que você está. Se você organizar o financeiro de forma estratégica, você vai encontrar muito lucro no bolso, muito lucro escondido. Então, o relatório é o mapa para encontrar o tesouro, que é o lucro, tá? Só que não basta abrir um mapa, um papel e ter só um X. Você tem que encontrar ali a direção, o caminho, tá? Esse caminho, com sinalizadores mostrando, vai para lá e não para cá, é por aqui o caminho, certo? E não por ali. Esses sinalizadores são exatamente o teu plano de contas, certo? Então, é o teu plano de contas que vai sinalizar se você tem que ir para a direita ou para a esquerda e dar os próximos passos até chegar no lucro, certo? Então, o plano de contas é o teu sinalizador. Na prática, tá? Saindo da analogia indo para a empresa, o teu plano de contas é como você classifica todas as movimentações financeiras do teu negócio, certo? Existem diversas movimentações no dia a dia do teu negócio, concordam, certo? Poxa, eu tenho que pagar o funcionário, eu tenho que fazer investimento em marketing, eu tenho que pagar anúncio, bom, eu tenho que pagar faxineiro, eu tenho que comprar mercadoria, um monte de coisa você paga, um monte de coisa você recebe. Só que se você não classifica isso, você não consegue enxergar isso de forma estratégica. Então, basicamente, o plano de contas é você juntar um monte de movimentação em uma categoria, outro grupo de movimentações em outra categoria, categorizar, para que você de fato tenha um relatório e consiga tirar informação estratégica dali. Então, o plano de contas é as suas categorias de movimentações, tanto de entradas como de saídas, certo? E como é que a gente categoriza isso? Bom, tem pelo menos 2 níveis de categoria. São as macrocategorias e as subcategorias, tá? E as macrocategorias, o primeiro grande grupo, depois a gente subdivide eles, certo? Uma macrocategoria e a gente tem aqui as subcategorias. Macro
Deixa eu desenhar aqui. A macro categoria. E aí a gente subdivide, né, em subcategorias. A macro categorias, o primeiro grande bloco, ela tem que ter obviamente uma lógica, certo? E qual que é a lógica da macro categoria? Tá. Se o plano de contas ele nos ajuda a ter o relatório que é para enxergar o lucro, um dos principais, talvez o principal relatório de uma empresa é a DRE. DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Essa DRE é tão importante por quê? Porque a DRE é de fato o relatório que vai te mostrar o lucro. A última linha da DRE é o lucro líquido, é o lucro do teu negócio. Então esse é o principal relatório. Se ele é o principal relatório, a gente vai organizar o nosso plano de contas da forma que o relatório DRE é apresentado. Como a gente precisa chegar lá na DRE. Então, a macro categoria, ela bebe, né, ela traz para si o layout de uma DRE. E qual que é o layout de uma DRE? Tá. Existem pelo menos aí um layout mínimo de uma DRE, que está aqui abaixo, tá? Então eu vou explicar rapidamente o layout da DRE, porque aqui não é uma aula sobre DRE. Então eu vou explicar aqui o necessário, aqui o mínimo necessário para a gente avançar no plano de contas, tá? Então a DRE ela é separada por algumas categorias, tá? Primeira coisa que a gente precisa enxergar na DRE, a nossa venda, o nosso faturamento, mas o que a gente fatura com a nossa atividade fim, com o core business, com o que a nossa empresa é, tá? Porque você pode ter faturamentos na tua empresa que não é da tua atividade fim, tá? Então nesse momento aqui, na primeira linha da DRE, a gente precisa agrupar tudo que é vendas, faturamento da atividade fim, do que a tua empresa se propõe a fazer, certo? Então, essa aqui é a primeira categoria da DRE, certo? Então, olha aqui a primeira categoria. Depois que a gente vende e a gente fatura, a gente tem ali algumas deduções da receita, custos que incidem diretamente sobre a receita, tá? Principalmente aqui das deduções, impostos, tá? Impostos, venda, né? Impostos que incidem sobre venda. Então, se você é do Simples, né? Tabela de imposto do Simples, a maioria dos teus impostos, depois vem as deduções de receitas, tá? E as deduções de receitas são ali impostos sobre faturamento, se a tua empresa se é do lucro simples, tá? Do regime do super simples. E depois vem aí, a gente encontra a receita líquida, que é uma informação totalizadora, e a gente tem um outro grupo, tá? Na DRE, que é o custo da mercadoria vendida, o custo de serviços prestados. Certo? Então, é o custo do insumo, dos teus produtos que você vende. Então, tudo do que a gente vende, quando você vende, custos. Os custos de venda entram aqui num outro grupo de macrocategorias. Depois tem o outro grupo de categorias que é as despesas, tá? E aqui a gente vai separar as despesas da operação em dois grupos. Despesas administrativas e despesas comerciais, tá? Então, a gente está falando aqui tudo de despesas operacionais, que estão diretamente ligadas à operação do teu negócio, certo? Só que as despesas da operação, elas podem ser ainda despesas administrativas ou podem ser despesas comerciais, certo? As despesas administrativas são aquelas que estão menos ligadas a vendas, a faturamento. E as comerciais, elas estão mais ligadas a vendas, a faturamento. É legal a gente separar esses dois grupos, porque a gente precisa enxergar lá na frente o nosso relatório, se a gente está gastando mais dinheiro com a parte burocrática da empresa, ou se a gente está gastando mais dinheiro com a parte comercial. E o ideal é que a gente cada vez gaste menos com despesas administrativas. E a gente pode gastar mais com despesas comerciais, afinal, as despesas comerciais elas trazem vendas de forma mais direta. Então, existem esses dois grupos, tá? Despesas operacionais e administrativas e comerciais. Aí a gente vai encontrar o lucro operacional da DRE. Depois que a gente encontra o lucro operacional da DRE, a gente vai ter outras categorias. Então, daqui para cima, do lucro operacional para cima, tudo que a gente lançou, todas as categorias estão diretamente ligadas
à atividade fim do negócio, ao core business, ao que a tua empresa se propôs a fazer. Daqui para baixo são entradas e saídas que não têm a ver diretamente a tua atividade fim, tá? Então, receitas e despesas não financeiras. Então, por exemplo, se você tem uma receita de um investimento que sobrou um caixa da tua empresa, você aplicou esse dinheiro num investimento no mercado financeiro. A tua atividade principal não é investir no mercado financeiro, certo? Mas teve essa receita. Essa receita precisa ser lançada no teu financeiro, certo? E você vai lançar nesse grupo de receitas financeiras. Ou tem uma despesa financeira, por exemplo, um juros, tá, de um financiamento. Então você vai lançar nesse grupo de receitas ou despesas financeiras. Também existem outras receitas e despesas que não são operacionais, tá? Nem financeiras, não são atividades ligadas à tua atividade principal. Por exemplo, você tem uma empresa de confeitaria, e você vende, né, bolos e brigadeiros. Essas vendas, elas vão estar aqui, né? Venda da tua atividade principal. Mas, digamos, por acaso, você tem uma sala comercial que você comprou pela sua empresa de confeitaria. E essa sala você colocou para alugar. Tá? Então, quando você colocou essa sala para alugar, você teve uma receita. Só que a sua atividade principal não é de alugar a sala, é de vender bolo. Então, é uma receita que não está diretamente ligada à tua atividade fim. Por isso, a gente precisa ter uma macro categoria no teu plano de contas de receitas, de entradas e de saídas que não tem a ver a tua atividade fim, porque a gente precisa separar isso. Na tua DRE, quando você tiver o mapa, você quer enxergar se você está tendo um resultado com o que você se propôs a fazer, separado do que não é o seu propósito da empresa, tá? Você precisa saber se a tua confeitaria é viável e não se por acaso um aluguel de uma sala está financiando e salvando a confeitaria, né? Então, por isso que a gente precisa separar. Depois que a gente tem, então, aqui, nesse outro grupo que eu coloquei, receitas e despesas que não têm a ver da atividade com core business, a gente encontra uma outra informação de lucro. E aí, se a tua empresa ela tem impostos que incidem sobre a renda, se você é do lucro real, de fato, os teus impostos vão incidir sobre o que você gerou de renda, sobre essa base de cálculo aqui, tá? E aí você vai ter aí a tua última linha de despesa, que são os impostos que incidem sobre renda. O imposto de renda, a contribuição social sobre lucro líquido, que incidirem sobre o imposto de renda, tá? Vão sair deste grupo e aí você vai ter o lucro líquido da tua empresa. Então, eu te mostrei aqui o layout da DRE, tá? A forma que o teu relatório DRE deve ser apresentado, que é exatamente ali as macro categorias do teu plano de contas, certo? Mas vamos olhar mais um detalhe. Então, olha só, está aqui o layout da tua DRE e a gente vai ter esses grupos de categorias. Então, olha só, as macro categorias vão ser receitas operacionais, nível 1, devoluções e impostos sobre venda, tá? Que são essas que saem daqui, da tua DRE. Essa sai daqui, né? Custo da mercadoria vendida ou serviço prestado, certo? E aí a gente tem as despesas operacionais administrativas e as despesas operacionais comerciais, estão aqui, tá? A numeração da macrocategoria. Receitas e despesas financeiras, certo? Vão movimentar a tua DRE nesta linha. Receitas não operacionais ou despesas não operacionais vão movimentar a tua DRE nesta linha aqui. E impostos sobre renda vão movimentar a tua DRE nesta linha aqui, certo? Então, o teu plano de contas ele é pensado para ser refletido na tua DRE, certo? Só que, olha só, existem ainda algumas movimentações que não aparecem na tua DRE, tá? Por exemplo, eu vou precisar explicar aqui um pouco mais da DRE, tá? Mas olha só, por exemplo, você faz uma transferência entre contas, saiu, digamos, do Banco Itaú e mandou para o Banco Santander, certo? Movimentou as contas. Só que essa movimentação, ela não é uma receita e nem é uma despesa.
então ela não se encaixa em nenhuma desses planos de contas da DRE. Por isso você vai precisar ter dois grupos aqui, que são movimentações que você precisa registrar na tua empresa, mas que não movimentam a tua DRE, certo? Então, por exemplo, quando você compra um ativo para a tua empresa, certo? Comprei um carro para o meu negócio. Não é uma despesa esse carro, tá? Então, se não é uma despesa, ela não aparece na DRE em nenhuma dessas linhas que a gente colocou daqui para cima. Ela é uma compra de um ativo. Então, você precisa ter um plano de contas, uma categoria que movimenta a compra de um ativo e que não está lá em cima. Por isso a gente coloca nessas outras entradas e outras saídas. São movimentações que não impactam na tua DRE, mas existe uma movimentação financeira, certo? Então, essas movimentações elas impactam apenas o teu fluxo de caixa, o teu relatório de fluxo de caixa, certo? E também quando a gente compra estoque e ainda não vendeu, tá? A gente precisa registrar essa compra, né? O pagamento de um fornecedor. Como é que eu vou registrar o pagamento de um fornecedor, Igor? É aqui no custo da mercadoria vendida, o serviço prestado? Não. Na tua DRE, você vai lançar no CMV ou CSP, nesse custo de mercadoria vendida e serviço prestado, apenas quando você vender. Por isso que é custo da mercadoria vendido ou custo do serviço prestado. Então, é sempre quando houver venda que você registra aqui. É o custo da venda. Mas se você só comprou a mercadoria e deixou ela guardada ainda no estoque, e você precisa pagar esse fornecedor, você precisa lançar esse pagamento em algum lugar, né? Essa movimentação de compra do estoque, mas que ainda não vendeu, você tem que lançar aqui na compra do estoque, pagamento de fornecedor, tá? Então é uma outra categoria. Então essas são as categorias, as macro categorias que você precisa ter no teu plano de contas para de fato você ter um relatório de DRE no teu negócio, tá? Vou mostrar agora para vocês na prática, numa planilha, como é que funciona isso. Então deixa eu abrir aqui a planilha de plano de contas. Olha só. Vocês estão vendo aí, né? Essa planilha de plano de contas, ela faz parte de uma planilha que eu tenho aqui, que eu entrego para os mentorados. E eu estou pensando em entregar aqui para vocês também uma planilha de gestão financeira completa, tá? Que substitui um sistema. Mas eu vou mostrar só a parte de plano de contas. Então, olha só, você vai preencher aqui, ó, as categorias e aqui abaixo são as subcategorias. Olha aqui, ó, a categoria, a numeração que a gente colocou, né? Receitas operacional, número 1. E aí a gente tem aqui a numeração das subcategorias. As subcategorias são de fato ali o nível 2 do teu plano de contas. E nas receitas operacionais você vai botar ali os grupos de produtos que você vende. Então, no mesmo exemplo, poxa, eu sou uma confeitaria. Então, eu vou botar aqui uma categoria de tortas. Vou botar uma categoria aqui de bebidas. Eu vou colocar uma categoria aqui de sobremesas. Aí você vai definindo quais são os grupos dos produtos ou dos serviços que você vende, tá? Isso você vai ser o teu plano de contas na parte de venda operacional, receitas operacionais. Depois você vai colocar ali, deixar um campo especial para as devoluções, certo? Sempre pode acontecer devoluções no teu negócio. O cliente não gostou, teve algum problema, devolveu, você tem que lançar essa devolução. E aí vem os impostos sobre venda, né? Que eu mencionei para vocês. Então, todos os impostos que incidem sobre o teu faturamento devem estar aqui. Então, por exemplo, se você é do Simples Nacional, você vai colocar imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, ISS, porque todos esses impostos incidem sobre a venda na tabela do Simples. Legal? E a numeração da subcategoria está aqui, tá? Então, lembrando que é importante ter uma numeração do teu plano de contas. Depois a gente tem o custo da mercadoria vendida ou serviço prestado, que ele vai ser a mesma informação das vendas, tá? Então, se você vende, você coloca no plano de contas como vendas. E quando você vende, você tem um custo dessa venda, você vai lançar o custo da mercadoria vendida.
Aí a gente entra para a parte das despesas operacionais, tá? Separadas em administrativas ou comerciais. E aqui você vai lançar todas as despesas que você tem, certo? E pensar assim, olha só, essa despesa aqui, ela é administrativa, está mais ligada à parte burocrática do negócio, ou ela está mais ligada à venda, ao comercial? E aí você vai separar, tá? Então, por exemplo, jurídico, limpeza do escritório, contador, certo? Mercearia, prolabore, todos aqui são despesas administrativas, tá? Por outro lado, eventos comerciais, eventos para fazer venda, né? Marketing, tá aqui, salário do time comercial. Então você separa esses dois grupos, tá? Importante para o nosso layout lá do relatório a gente enxergar se a gente está gastando mais dinheiro com o comercial ou se a gente está gastando mais dinheiro com o administrativo. Depois a gente tem as financeiras, né? Então, receitas ou despesas financeiras, como o exemplo que eu trouxe, rentabilidade dos investimentos pode ser uma categoria. Nas despesas financeiras, multas e juros, né? Pagamento de empréstimos da parte de juros. Depois das financeiras, a gente tem ainda um grupo de não operacionais, tá? Que não é nem o core business, nem financeira, no exemplo do aluguel da confeitaria, né? A receita de aluguel da confeitaria. A gente tem os impostos sobre renda, se você for lucro real, tá? E a gente tem as movimentações que não são de DRE, que não são nem receitas nem despesas, né? Então, por exemplo, o sócio fez um novo aporte. Se o sócio fez um novo aporte, isso não é uma receita do negócio e nem é uma despesa, mas é uma movimentação que precisa ser registrada no teu plano de contas, no teu financeiro, né? E da entrada desse dinheiro que entrou. Então, essa aqui é uma outra entrada, tá? Uma venda de um ativo. Poxa, eu vendi um prédio, tá? E meu negócio não é vender prédio. Então, é uma entrada, vai entrar dinheiro na tua empresa, você precisa registrar. Então, é importante ter essa entrada. Recebimento de empréstimo. Fiz um empréstimo de 50 mil no banco e recebi esse dinheiro, está no meu caixa. Você precisa lançar isso, tá? E isso não é uma receita da tua DRE. E nem é uma despesa, né? É uma entrada. Então, olha só. Você precisa ter esse plano de contas que eu estou mostrando aqui, ó, de entradas e saídas, esse aqui vai valer para qualquer negócio. Essas entradas e saídas aqui outras, tá? Então, no teu plano de contas, pode deixar essas categorias aqui que você vai precisar, certo? Saídas, quando você compra um ativo, né? Não é uma despesa, é a compra de um ativo, você vai lançar dessa forma. Distribuição de lucros, então teve lucro na tua empresa, você vai distribuir para os teus sócios. Vai lançar desta forma, tá? E pagamento de empréstimos também, quando houverem, é um outro plano de contas aqui. Por último, compra de estoque, tá? Pagamento de fornecedor, você vai lançar nessa última categoria. Quando você lança aqui na tua DRE, nessa planilha, automaticamente ela vai organizar isso numa sequência numérica, tá? Que eu estou te mostrando aqui, olha só. A numeração aqui, na sequência numérica, tá? Então, a macro categoria está aqui e a subcategoria está aqui, ó. Automaticamente ela vai criar o teu plano de contas, certo? Então, essa planilha aqui, ela facilita a construção do teu plano de contas. Vamos ver? Vamos botar um exemplo agora aqui, ó. Eu vou acabar de colocar aqui uma nova despesa comercial. Vou botar aqui, ó. Exemplo. Nova desp comercial. Certo? Assim que eu coloquei aqui, ó, no 608, ele deve atualizar a lista do plano de contas aqui, ó. Descendo, ó, 608, ó. Olha aqui, ó. Já botou na sequência. Exemplo, nova despesa comercial. É uma despesa comercial, porque a gente calcular uma categoria. Então, ele já ajusta automaticamente o teu plano de contas aqui, certo? Essa planilha facilita bastante. Fica aqui até o final que eu vou te entregar essa planilha de bônus. Então, esse aqui é como você constrói o teu plano de contas, tá? Você precisa ter essas categorias no teu negócio e lançar toda uma movimentação de forma correta nesse plano de contas. Vamos voltar para outros temas. Quando eu devo enxugar ou quando eu devo detalhar o meu plano de contas? E não existe uma regra para isso.
A regra é o teu feeling empreendedor. Por que a gente tem o plano de contas? Para a gente agrupar as contas e enxergar isso e tirar insights. Se a gente consegue aumentar o lucro, né, diminuir o custo, aumentar a receita. Então, se para você é relevante enxergar uma categoria de despesas de forma separada, então você separa, você detalha. Se não é relevante, se essa informação separada não vai te dar nenhuma possibilidade de diminuir custos, aumentar receitas, que aumentar o lucro, então você agrupa. Então, por exemplo, marketing. Aqui um exemplo clássico. Marketing. Eu tenho diversos tipos de despesas com marketing, né? Eu posso ter despesas que eu gasto com anúncio, tá? Por exemplo, vinculação na rádio e TV, que eu pago lá para a emissora, ou verba de investimento em tráfego para Facebook, para Google, né? Isso são despesas diretamente ligadas a anúncio. Pode ser interessante você separar isso da despesa que você tem com a equipe, com o gestor, com a produção, com o designer. Olhar isso separado. Por quê? Você consegue rapidamente enxergar quanto você está investindo de verba, tá, em anúncio. E não necessariamente quanto a equipe. Tá? Porque se você vê, por exemplo, se tivesse tudo agrupado, você vê um custo alto lá com marketing. Você pode pensar, rapaz, eu estou aumentando muito a minha despesa com marketing. Vou cortar essa equipe. Mas, na verdade, a equipe está lá com o mesmo custo. E o que você está fazendo é aumentar cada vez mais a tua verba de marketing, de anúncio, que traz dinheiro na veia para o teu negócio. Então, se você enxergar isso de forma agrupada, pode ser que você seja levado a tomar uma decisão errada. Então, se faz sentido vocês enxergarem de forma separada para tomar uma decisão, separa. Um outro exemplo aqui, aluguel, condomínio e IPTU. Imagina que você alugue uma sala, né? Aí você paga um pacote lá, R$5.000, aluguel, condomínio e IPTU, tudo junto. Faz sentido separar isso? Se você olhar só o IPTU separado ou só o condomínio separado, você vai conseguir tomar uma estratégia para reduzir esse valor? Se não faz sentido, bota tudo junto. Cria só uma linha, um plano de contas, um código. Aluguel, condomínio e IPTU, que são os teus custos ali para estar na sala. Certo? Então você facilita, você enxuga. Se não faz sentido você olhar separado e tomar uma decisão só daquela linha, você enxuga numa só, tá? Porque também, às vezes, menos é mais. Se você bota um monte de plano de contas, você tem um monte de linhas, ali de linhas que tem pouco valor, pouco relevante, e aí você vai ter uma overdose de informação que não vai te ajudar a tomar decisão, não vai te ajudar a enxergar lucro escondido no teu negócio, certo? Então, a dosagem é sua, se faz sentido você enxugar ou detalhar, tem a ver com a tua capacidade de decisão de enxugar ou aumentar a receita do teu negócio. Certo? Uma última dica aqui super valiosa que só quem está no campo de batalha enxerga e sabe, e eu vou passar para vocês. Cara, deixa uma linha, um plano de contas lá, com essa frase aqui, não sei onde colocar. Porque quando você for delegar, ou até mesmo você estiver implementando um novo plano de contas, pode ser que você fique na dúvida de onde colocar. Tá? E para você não colocar errado, deixa ali um plano de contas de não sei onde colocar. E quando vier a dúvida, você coloca lá. Tá? Porque aí no final do mês, no final da semana, quando você for analisar seu financeiro, você bate o olho direto ali, naquela linha que é não sei onde colocar, né? E aí você resolve as dúvidas daquela linha. Então, por exemplo, você delegou para uma financeiro, e essa financeiro não sabe onde registrar aquele plano de contas. Ao invés dela lançar errado e você depois ter que ficar procurando ali em todos os planos de contas os erros, falar para ela, olha só, bateu a dúvida, lança aqui. Lança no não sei onde colocar. No final da semana eu vou dar uma olhada em tudo que está lá e eu vou te ajudar, né, a entender aonde você deve colocar e aí você reclassifica as contas, certo? E isso muda o jogo na delegação do teu financeiro operacional, tá? Faça isso. Certo? Por último, para a gente finalizar nossa aula, existe uma diferença entre o conceito de plano de contas, que foi tudo que eu mostrei para vocês, e de centro de custo. Tá? Então, plano de contas vocês já sabem o que é, e o centro de custos é uma visão de separar a tua empresa em grupos, tá? Que pode ser interessante você enxergar esses grupos separados. Um exemplo claro, eu quero enxergar a empresa, a unidade matriz e a unidade filial separado.
Então você cria 2 centros de custo, centro de custo matriz, centro de custo filial. Ou tem 2 unidades de negócio distintas na mesma empresa. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de venda de bebidas e eu quero enxergar só ali uma fábrica de bebidas, por exemplo. Eu quero enxergar só o resultado da minha empresa. E o resultado é todo aquele plano de contas, mas só da minha operação de bebidas destiladas e só a minha operação de bebidas naturais, de sucos. Então, se eu consigo separar esse centro de custos diferentes, eu vou ter um relatório separado. Eu vou conseguir filtrar ali na minha DRE, eu quero ver o lucro da minha operação só de destilados, o lucro da minha operação só de bebidas naturais, o lucro da minha operação só da matriz, o lucro da minha operação só da filial. Então, o centro de custos, ele utiliza o plano de contas, só que você cria tags, né, categorias, para enxergar isso separado. Certo? Então, pessoal, isso aqui foi a aula completa aqui sobre plano de contas, para você organizar o plano de contas da tua empresa. E como eu falei, quem ficou até o final vai receber um presente. Essa planilha que eu mostrei para vocês, que já está toda separadinha ali, as macro categorias, com exemplos que provavelmente serão os mais comuns de você utilizar, e que ela organiza automaticamente a lista, tá, com a numeração. Vocês vão receber isso de forma gratuita para vocês organizarem o plano de contas da tua empresa, certo? Para você baixar isso, é só entrar aqui na descrição desse vídeo, vai ter um link lá para você baixar, tá? E outra dica muito importante, a gente criou um grupo no Telegram, porque estas aulas que eu estou dando para vocês, no Olho no Lucro, os conteúdos sempre saem em planilha, sempre saem conteúdos super valiosos para vocês utilizarem na prática. Tá? E aí eu vou entregar para quem estiver no Telegram sempre esse conteúdo. Então lá no Telegram você vai receber de forma gratuita aulas, slides, PDFs, as planilhas, tudo vai estar lá, tá? De forma gratuita para quem estiver nesse grupo do Telegram. Então bota o teu celular aqui no QR Code e entra para o grupo para receber todo esse material rico de forma gratuita. Certo? Espero que tenha valido a pena assistir essa aula, que vocês tenham aberto a visão de vocês para o plano de contas organizado. Dúvidas, pode botar aqui no comentário, manda lá no Telegram, entra em contato comigo, tá? Meu Instagram também tá aqui, ó, @IgorAbreu, pode mandar um direct lá para tirar dúvida. Usa a planilha, organiza o teu plano de contas, esse é o primeiro passo para você enxergar lucro escondido no teu negócio. E te espero na próxima aula. Um abraço e tchau, tchau!